Vamos subir. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que bom ter vocês conosco hoje. Estou esperando o professor Carlos Henrique entrar na sala para a gente começar o nosso bate-papo hoje sobre prognatismo mandibular. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vanusa, boa noite, Roger. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Para a gente falar um pouquinho mais de ortodontia. Esperando o professor Carlos Henrique, o nosso colega, nosso amigo. Aqui, ele já está aqui comigo. Aguardando, aí está aí. E aí, doutor Carlos Henrique Guimarães Júnior? Boa noite, Fabiane. Tamo junto aí. Mais Tudo uma bem? live aí à disposição dos colegas. Como é Tudo que tá bem? o áudio aí? Tá bom? Hã? Tá ótimo, tá ótimo. Que bom estar com você, meu amigo. A tecnologia faz essas coisas, né? Com certeza, com certeza. Imagination. Quem diria, hein? Quem diria? É um prazer Isso. muito grande rever você aí, nem que seja por vídeo, né? A gente que trabalhou bastante tempo junto aí, acho que foi desde 2004, né? Eu acho, 2004, Carlos, exatamente. Eu sou tão feliz que 2004 que foi quando eu conheci você. Que bacana! E aí você seguiu uma trajetória aí, né? Tinha mestrado, acabou indo para o doutorado e hoje já tem pós-doutorado, né? Fico muito Tamo junto, orgulhoso né, aí. meu amigo? Fico muito feliz aí da sua trajetória acadêmica e sempre querendo compartilhar com os nossos colegas. Sim, Então, tudo pela paixão à ortodontia e aos estudos, né, Carlos? sim, Ortolove, né? E tem vários amigos aí entrando, a doutora Milene, a Aline, a Ilana, a doutora Aline, então vários alunos Vi e a colegas também, Maiara Patel também entrou aqui Maiara também. também participando. Muito bem, eu acho que a gente pode começar, você não acha? Sim, vamos começar, sim. Então, Afinal, afinal, ontem né, nós conversamos. quando eu tiver assim, falei, eu quero fazer uma live com o Dr. Carlos Henrique. Eu falei, Carlos, escolhe um tema, e você me sugeriu tratamento do prognatismo mandibular. Por que prognatismo mandibular, Carlos? Então, que eu estava conversando contigo, né? Todo mundo só fala de classe 2, né? Fica todo mundo falando de classe 2. Eu acho que está na hora da gente falar um pouquinho de classe 3, de prognatismo mandibular, debater um pouco mais esse assunto, né? Ó, um colega lá do Equador aí se comunicando com a gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a falar, né, e deixar vocês elaborando algumas perguntas e vamos interagindo ao longo da apresentação, né? Então, voltando aqui à ideia da ideia do diagnóstico do prognatismo mandibular, eu acho que é um assunto realmente que as pessoas precisam trabalhar um pouco mais, né? Porque sempre se fala muito de classe 2, e por isso a gente achou interessante chamar a atenção
desse tópico dentro da ortodontia. E, de início, o que eu poderia falar do prognatismo mandibular? Eu até peguei aqui um crâniozinho aqui que eu tenho, um crâniozinho de plástico, né? Não é de verdade, ele é de brinquedo, né? E o que normalmente acontece é o seguinte, há uma confusão muito grande no diagnóstico do prognatismo mandibular. Porque, na verdade, o que é o prognatismo mandibular? É a mandíbula para frente, né? E, às vezes, a pessoa confunde com o quê? Com uma classe 3 esquelética, né? Quando você tem um prognatismo mandibular, na verdade, você tem a mandíbula no tamanho normal, né? Então, a mandíbula está no tamanho normal, mas você tem o quê? O queixo, né? Falando também para o pessoal leigo, né? Mais para frente em relação à maxila. Então, você tem aqui a maxila e você tem aqui a mandíbula. Fabiane, eu acho que talvez seja interessante a gente desativar só um pouquinho os comentários. Eu não sei se você conseguiria ali, para poder o pessoal ver as imagens, né? Que a gente vai estar mostrando aqui. Aí depois a gente chega e começa a abrir um pouco os comentários para os colegas. Então, veja, o que eu estava querendo comentar com vocês. Então, nós temos o quê? Que a mandíbula, na verdade, ela tem um tamanho normal. Então, se a mandíbula é um tamanho normal, o caso, teoricamente, não é um caso cirúrgico, né? É um caso que você tem como remodelar a maxila, muitas vezes fazendo vários tipos de aparelho com estímulos, né? Para que nós consigamos também mudar a forma da maxila, porque o osso é totalmente plástico. Então, quando eu falo de prognatismo mandibular, eu quero dizer que, na verdade, eu tenho uma mandíbula do tamanho normal. Grande não, do tamanho normal, mas ela está à frente, né? Isso. E aí, o que a gente tem condições? A gente tem condição de trabalhar a questão do processo alveolar, né? De tal forma que a gente consiga remodelar o processo alveolar e também trabalhar na questão da maxila, porque muitas vezes você também tem uma deficiência de maxila ou mesmo necessidade de protrusão, de inclinação dos incisivos superiores. Então, quando eu falo de prognatismo mandibular, eu quero deixar claro isso, né? Que é, na verdade, deixa eu pegar aqui os meus brinquedinhos aqui, que é, na verdade, o quê? Uma necessidade que a gente teria de remodelar a maxila e não propriamente uma necessidade de fazer uma cirurgia ortognática e reduzir o tamanho da mandíbula. Então, para isso, a gente tem diversos tipos de aparelhos que a gente pode utilizar dentro dessa maloclusão, né? Então, Fabiane, eu queria aproveitar... Na verdade, assim, precisa ficar muito bem claro que a palavra prognatismo denota que a mandíbula está à frente, não necessariamente que ela esteja grande, né? Eu só consigo determinar que a mandíbula esteja grande se nós avaliarmos, por exemplo, medidas cefalométricas como o COGN, né? Que denota o comprimento efetivo da mandíbula. Então, quando vem à mente o prognatismo mandibular, parece que você já vai encaminhar o paciente para a cirurgia ortognática, né? E você, então, precisa fazer um diagnóstico preciso do caso para poder realmente avaliar se ela está de tamanho normal, se ela está apenas à frente da maxila, né, doutor? Exatamente. E aí vem a importância de um bom diagnóstico, que eu sempre falo, a importância de você definir qual é o problema, qual é o objetivo e qual é a solução. Então, muitas vezes, lembrar de fazer o diagnóstico em relação cêntrica, né? Lembrar de em algumas situações, até montar o caso em articulador, né? Para você avaliar exatamente se existe algum desvio funcional. Então, é fundamental o diagnóstico. A gente sempre fica batendo nessa tecla, né? Da importância de um bom diagnóstico, seja ele funcional, oclusal, cefalométrico, né? Facial, porque muitas vezes a face vai determinar se é um caso que o paciente tem
uma agradabilidade facial que permite com que você faça aquele tratamento não cirúrgico do prognatismo mandibular. Então, assim, o nosso roteiro que a gente preparou, né, nós falamos um pouquinho da prevalência da classe 3, né, no caso da classe 3 verdadeira, nos Estados Unidos é 5%, na Europa de 1 a 2%, no Japão nós temos 10%, às vezes até 19%, no novo estudo que teve mais recentemente. Então, o que acontece, na verdade, é que existe também uma hereditariedade, né? Existe um padrão hereditário, muitas vezes, que é determinante nesse tipo de maloclusão. E aí, aproveitando, Fabiana, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua tese de doutorado, né? Que você fala sobre a importância da análise das vértebras e, inclusive, da importância do diagnóstico da maturidade esquelética. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu estou até aqui com um livro, que é até do professor Carlos Henrique aqui, o livro Ortodontia, Tópicos para Especialização, né? Que eu tive a grande satisfação de escrever o primeiro capítulo, que fala exatamente de maturação das vértebras cervicais. Porque em toda a documentação ortodôntica vem a teleradiografia. E um exame que é fácil, porém não é todo ortodontista que está assim, treinado a enxergar, a utilizar, é a maturação, a avaliação da idade esquelética do paciente através da maturação das vértebras cervicais. Então, o ortodontista, com a teleradiografia em mãos e conhecendo esse exame, esse diagnóstico, ele consegue avaliar a fase que o paciente está dentro do surto de crescimento. Esse estudo da maturação das vértebras cervicais, Carlos, é de 1972, do Lamparski. Ele avaliava as vértebras de C2 a C6. Hoje a gente já utiliza de C2 a C4. Então você consegue predizer qual é a fase que o seu paciente está. E tem um estudo de 2005 do Batiet, que ele avaliou as fases que você tem mais surto de crescimento mandibular. Então, se você identificar exatamente a maturação, você tem o crescimento você identifica o surto de crescimento mandibular, entendeu? Então, tá bem descrito aqui no livro, o primeiro capítulo, e é um exame que a gente não vê corriqueiramente sendo utilizado, né? E é um exame de grande valia, já está pautado aqui na ciência, que tem confiabilidade, ele é tão confiável quanto a avaliação carpal, a análise carpal, entende? Inclusive, na minha tese de doutorado, em pós-doc, eu fiz avaliando crianças de maloclusão de classe 2, né? Que não vem ao caso aqui, mas é um exame de grande valia, sim. Não, inclusive tem um ex-aluno meu, um ex-aluno nosso, que é o Dr. Paulo, né, lá de São Paulo, que ele fez, inclusive, um aplicativo, né? Ele fez um aplicativo para ajudar o profissional a identificar a idade esquelética através das vértebras. Muito bacana, e eu recomendo aí que vocês depois, a gente pode disponibilizar esse aplicativo, é totalmente gratuito, né? Do nosso ex-aluno de mestrado, que foi, inclusive, o trabalho dele de mestrado sobre isso, né? Mas, em relação à questão do diagnóstico, né? Você reativou os comentários aí? Reativei aqui um pouquinho, para a gente ver se tem alguma questão, alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que nós comentamos, principalmente em relação a esse conceito, né? De prognatismo mandibular, né? Então você tem a maxila e você tem a mandíbula, na verdade, para frente em relação à maxila, mas o que você tem é uma projeção dessa mandíbula em relação à maxila. Não quer dizer que essa maxila ela está de tamanho grande, ela está num tamanho
normal, é só uma questão de nomenclatura, né? Então, Tô perguntando aqui qual o nome do aplicativo, Carlos. eu vou ficar te devendo, Aline, eu vou ver direitinho isso com o Paulo, e aí eu vou te passar depois esse aplicativo aí. Mas é uma busca fácil na internet, você vai encontrar. Mas pode deixar que depois eu vou passar para você esse aplicativo do Dr. Paulo sobre as vértebras cervicais, né? Então, Fabiane, voltando aqui, o que a gente considera, então, como fundamental na questão do diagnóstico? Manipular o paciente em relação cêntrica, né? Fazer uma análise da face, né? Agradabilidade da face, né? A análise da oclusão. Então, nós consideramos isso fundamental. Eu tenho uma dica clínica que eu costumo sempre passar para os meus alunos, que é uma dica simples. Eu vou até gesticular aqui para vocês verem. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que levantar o lábio do paciente superior e o lábio do paciente inferior e verificar se há uma coincidência dos freios labiais. Se você tiver uma coincidência dos freios labiais, você não tem nenhum tipo de desvio funcional. Mas se você tiver um freio labial superior e um freio labial inferior que não está coincidente, você manipula o paciente em relação cêntrica para avaliar se essa mandíbula tem alguma assimetria ou mesmo se essa mordida cruzada, na verdade, ela existe por conta de um problema funcional, né? O paciente desvia a mandíbula, né, por conta de uma má oclusão deflectiva. Então, é um exame simples, né, que você levanta o lábio superior, o lábio inferior e vê a coincidência dos freios labiais. Então, isso é super importante, porque a gente vê muitas vezes o profissional sem ter certeza absoluta se o caso é cirúrgico ou não é cirúrgico. Existe um trabalho muito interessante, né, que foi feito um estudo com modelos de gesso, né? Então, os colegas fizeram um estudo com modelos de gesso, e nesse estudo com modelos de gesso, tá, foi avaliado que se em cima de um painel de juízes, né, de uma forma subjetiva, se você tiver um overjet negativo de menos 4 milímetros ou mais, a maioria dos profissionais não considera possível fazer o tratamento ortodôntico sem cirurgia. A maioria dos profissionais considera a importância de fazer uma cirurgia ortognática devido à magnitude do problema do paciente. Então, isso é uma forma também que a gente tem de fazer o diagnóstico. E, professora, e como que você tem feito a abordagem aí de forma... Obrigado aí, Raquel, né? Então, o que eu acho que é muito importante também é fazer um tratamento o mais cedo possível, né? De uma forma... Interceptar precocemente essa maloclusão, né? Isso. O que você tem utilizado, hein, professora Fabiane? Bom, o ideal é fazer a interceptação mais precoce possível dessa maloclusão, né? Já que a maloclusão, essa relação sagital alterada, ela vai se manifestar desde a dentadura decídua, certo? E ela vai se perpetuar, né? Porque ela vai se perpetuar com o crescimento, certo? Então, o ideal é você interceptar ela o mais precoce possível com uma expansão rápida de maxila e uma tração reversa, né? Que geralmente a gente tem utilizado a máscara de Petit mesmo, né? Máscara de Petit com a tração reversa e aí a abordagem com a expansão rápida de maxila. E assim que acontece a abertura do diastema, inicia-se o uso da máscara com o uso de 14 horas por dia, a média de 14 horas por dia, né? Então, a criança acaba que utiliza para dormir, utiliza em casa, não precisa ir para a escola, não precisa brincar, pode brincar sem a máscara. Mais o uso noturno, né?
Mais o uso noturno, isso. O uso ortopédico em torno de 14 horas, né? Então, essa seria Uhum. a abordagem padrão ouro, né? Digamos assim, para o tratamento interceptador na criança, na fase mais ideal para esse tipo de má oclusão, né? Exatamente, Fabiana. Inclusive, eu trouxe aqui uns modelinhos. Eu gosto muito desses mini modelos que eu mostro para o meu paciente os diversos tipos de aparelhos que a gente utiliza. Esse aqui, por exemplo, é um disjuntor, né, de McNamara, é um aparelho de expansão rápida da maxila, que nós preconizamos a ativação 2/4 de volta no primeiro dia, no período da manhã, 2/4 de volta na parte da tarde, e depois fazemos uma ativação de 1/4 de volta no período da manhã e no período da tarde, uma média aí de 3 semanas de ativação. Isso aqui é o típico aparelho disjuntor, que ele é cimentado, né, colado nos dentes. Esse é o tipo do McNamara. Esse daqui é um outro dispositivo, que é o Hirax, né, que é um dispositivo também que a gente utiliza principalmente em crianças, né, com o objetivo de também fazer uma remodelação da maxila, que pode inclusive ser acoplado com ganchos, né, de tração. Esse outro aqui é o RAS, que é um dispositivo também que nós utilizamos, né, dentro no suportado. E esse daqui já seria uma placa removível mais simples, com molas, quando você tem uma ligeira necessidade de fazer um estímulo na região de pré-maxila, quando a magnitude não é muito grande, né? Agora, mais recentemente, o que está acontecendo? A odontologia digital, ela permite realmente de fazer o tratamento o mais, vamos dizer assim, preciso possível, né? Porque você faz um escaneamento, e esse escaneamento você envia para um laboratório. Esse aqui foi feito no laboratório da Kika, lá em São Paulo, né? Kika Ortodontia. E o bacana é o seguinte, que você não precisa mandar o modelo, né? Você só manda o formato STL e ela vai lá e faz o modelo em resina. Então, isso facilita bastante o tratamento ortodôntico, né? Uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. É comum... Peraí. E após o tratamento ortopédico precoce, é comum ocorrer recidiva na época do surto de crescimento? Exatamente, Aline. Se for um paciente que realmente ele tem uma classe 3 esquelética, né, quando ele chegar no surto de crescimento, ele provavelmente vai ter uma recidiva, né, ou mesmo, não seria nenhuma recidiva, seria uma continuação do crescimento do padrão hereditário que o paciente apresenta. Então, por isso que nós estamos falando aqui que a ideia é mostrar que existe uma diferença real entre o que é prognatismo mandibular e o que é uma displasia esquelética, né? Porque o prognatismo mandibular, segundo definição, ele somente a mandíbula está projetada à frente da maxila. Não quer dizer que a mandíbula está grande, né? Então não existe, é uma mandíbula considerada normal. Ela só está projetada em relação à maxila por diversas situações. Nós também chamamos isso na literatura de pseudoclasse 3, né? Ou seja, não é uma classe 3 verdadeira, é uma pseudoclasse 3, né? Que você, na verdade, tem somente um problema dentário, né? E não esquelético. Quantas vezes a gente não manipula o paciente e vê que, na verdade, ele está com os incisivos muito inclinados para a lingual, que, na verdade, é somente um problema da região de pré-maxila dos incisivos, né? Na região anterior. Então, nós projetamos os incisivos, corrigimos a inclinação dos incisivos. Eu uso muito também uma placa de acrílico sagital para que a gente consiga descruzar aquela oclusão aquela oclusão anterior, né? Aquela mordida anterior, né?
E voltando aí à pergunta da, acho que a Aline que perguntou, né? Daí a importância de sempre se fazer a sobrecorreção, né? Durante o tratamento com a tração com a máscara de Petit. Você sempre sobrecorrigir, por quê? Porque depois você pode ter, a mandíbula pode acordar, né? Como a gente fala assim, vem um surto de crescimento mandibular, e se o paciente tem realmente aquela carga genética, aquele padrão genético realmente de ser um padrão 3, por exemplo, né? A mandíbula vem e arrasta tudo, e aí você acaba tendo a recidiva, né? Sim, complementando essa resposta para a Aline, um dispositivo que eu utilizo bastante como contenção é esse aparelho assim que alguns colegas acham um pouco grande, mas a criança aceita muito bem, que é o aparelho de Frankel 3, né? É um aparelho regulador funcional exatamente para manter a maxila na posição correta e a mandíbula na posição correta. Então, se você faz um tratamento em que você faz a correção da mordida cruzada e você tem um certo receio que após o pico de crescimento, ou mesmo durante o período de crescimento, pode haver uma recidiva, você pode manter com um aparelho noturno, né, um tipo do Frankel 3, de uso noturno, para você fazer o acompanhamento desse período de transição entre a dentadura mista e a dentadura permanente, né? Mais recentemente... Eu gosto muito, sabe, Carlos? Aqui a gente tem usado bem, nesse período de transição entre a fase ortopédica e ortodôntica, o progênico, o arco de Eschler. Sim, eu acho eu gosto bastante do progênico com arco de Eschler, isso. Esse aparelho aqui, ele é um aparelho que eu aprendi há muitos anos atrás na minha especialização, que ele chamava o seguinte, ele chamava de placa ortopédica de pressão mastigatória. É um aparelho que tem um expansor, né? E ao mesmo tempo ele tem um garrote, né? Em que você faz uma remodelação na maxila. Então é um dispositivo para você usar também como contenção, que é bastante interessante. Chama placa ortopédica de pressão mastigatória com o progênico, né? No caso, com o arco de Eschler aqui também. Né? Agora, atualmente, eu também tenho utilizado muito esse dispositivo, que é o aparelho chamado Carriere, né? Então, o Carriere é um dispositivo aqui, eu tenho um macromodelo do Carriere, tá vendo? Por exemplo, quando eu vejo que o paciente precisa de um estímulo de maxila, o que eu faço? Eu faço a montagem de um aparelho Carriere no arco inferior, né? Tem o Carriere, tem o D2, né? Da OrtoArt, que também é muito bom. E você faz o quê? Você faz a colagem do aparelho Carriere no arco inferior e faz uma mecânica de elástico classe 3. E aí você avança aquela maxila, você usa o dispositivo Carriere para quê? Para ancorar a mandíbula, para que você possa, então, avançar essa maxila e remodelar o processo alveolar superior. Então, é um dispositivo muito interessante que a gente também utiliza em alguns pacientes, né? Além do que está hoje aí muito em voga, né? Que são os parafusos, né? Buccal shelf e também os parafusos infrazigomáticos. Então, a gente também tem esse recurso de muitas vezes utilizar a ancoragem esquelética com o objetivo de melhorar a parte do processo alveolar sem a necessidade de você fazer uma cirurgia quando o caso é um caso de prognatismo mandibular, ou seja, não é uma classe 3 esquelética, né? Como conceito, o prognatismo mandibular é a mandíbula para frente, mas sendo que o tamanho dela está normal, né? Então, como que vocês vão fazer isso? Tem que fazer a famosa análise cefalométrica, né? Que os colegas às vezes não curtem muito de fazer, mas é fundamental fazer o estudo cefalométrico com as radiografias adequadas para avaliar realmente o padrão de crescimento do paciente, né?
E aí, professora, nós falamos também do tratamento já numa fase mais avançada, né? Ou Na seja, nós dentadura falamos do permanente. tratamento imperceptor Uhum, e agora falando já um paciente que já está com a sua dentadura permanente completa, né? O que uhum. você tem trabalhado, né, na sua clínica? Uma das opções que logo de início a gente acaba pensando, levando em consideração a agradabilidade da face, a queixa do paciente, a relação de premolares, né? Porque se você tem uma má oclusão, que a relação de premolares está muito distante ali, a relação de premolares está muito em má relação, então você também tem uma limitação de compensação, né? Então, se você está dentro desses parâmetros, uma das mecânicas é o elástico de classe 3, né? Mecânicas com elástico de classe 3. Exato. A Aline está perguntando sobre a mentoneira, né? Se ela recomenda o uso da mentoneira. Então, Aline, eu não utilizo a mentoneira. Eu, particularmente, eu não gosto de usar a mentoneira, né? Porque eu tenho algumas histórias clínicas, principalmente de pacientes que foram tratados com mentoneira, e esses pacientes, após um tempo de tratamento, eles apresentaram uma degeneração, uma reabsorção ao nível do côndilo, né? Então, eu prefiro não utilizar forças muito pesadas, tipo mentoneira, nos meus pacientes, principalmente em fase de crescimento, né? Então, eu prefiro não utilizar. O máximo que eu faço é uma máscara, né? Uma máscara facial, tipo a máscara de Petit, né, que vai ter um apoio tanto na testa como na região do mento, e você vai forçar mais essa maxila para frente, né? Então, eu acabo não utilizando muito a mentoneira. Agora, o que eu observo muitas vezes, né? Existe muito esse questionamento, né? Eu devo fazer um tratamento compensatório, eu devo fazer um tratamento cirúrgico. Para eu determinar isso, tem a ver com a questão do diagnóstico, né? Então, eu resolvi falar um pouquinho dessa polêmica da nomenclatura em si, né? Que talvez estava um pouco esquecida, não sei, porque se você for ver os livros de cefalometria, ele fala com clareza, né? Que o prognatismo mandibular, prognatus mandíbula, né? Está à frente da maxila, mas que o tamanho da mandíbula é normal. Então, se o tamanho da mandíbula é normal, o que eu vejo muitas vezes? O colega, às vezes, pode se confundir, porque ele vê um paciente, né? Aparentemente classe 3, mas que, na verdade, ele é uma pseudo classe 3, se você fizer um trabalho de remodelação da maxila, ele vai ficar com a face totalmente equilibrada, né? Sem necessidade de fazer cirurgia. Exceto quando a deficiência maxilar é muito importante, e aí você tem que fazer uma cirurgia de avanço de maxila, que você não consegue fazer uma remodelação com mecânica de elástico, porque realmente a mecânica de elástico, ela é fantástica. Se o paciente usar os elásticos, seja incorporado num aparelho fixo, seja incorporado em alinhadores, seja incorporado nesses dispositivos como o Carriere, por exemplo, você vai ter uma correção desse prognatismo mandibular, ou seja, a maxila vai se projetar, vai se posicionar de forma correta. Então, segundo alguns estudos, né, principalmente o estudo de Squire, né, acredito que falamos dessa forma, publicado em 2006 do American Journal, ele fala o seguinte: baseado em estudo de modelos, se você identificar um overjet negativo, né, maior que menos 4 milímetros, né, ou
seja, além de menos 4 milímetros, o overjet negativo, dificilmente você vai conseguir fazer um tratamento compensatório. Então, isso é uma referência simples, né? Mas que você deve complementar com seus estudos radiográficos, né? Antes de definir por esse tratamento. Então, esse estudo que eu gostaria de reforçar para que vocês leiam, né? Ele fala exatamente isso, que foram 28 ortodontistas, avaliaram 30 pares de modelos de estudo pré-tratamento, 10 tinham overjet de menos 6 a 12, 10 com overbite de 60% a 100% e 10 com discrepância transversa unitária ou mordida cruzada total, para determinar em quais condições era possível tratar somente com ortodontia. Então, o que eles fizeram? Com esses modelos de gesso, eles passaram, então, a informar que se você tiver um overjet negativo de maior que 4 milímetros, dificilmente você vai conseguir fazer a correção cirúrgica, né? E complementando o que você está falando, é preciso também associar essa avaliação da quantidade desse trespasse negativo com a quantidade já existente de compensação dentária, né? Exato. Muitas vezes você tem um trespasse negativo de menos 1, por exemplo, mas você tem 0 de compensação dentária. Então, seria um caso que você conseguiria, sim, realizar a compensação dessa maloclusão, certo? Exatamente. O que eu vejo muitas vezes também é essa questão da compensação dos incisivos, né? Se os incisivos já estão inclinados para a lingual, é nítido que você não está diante de um caso de somente postural, né? Ou mesmo somente de um pequeno projeção da mandíbula em relação à maxila, né? Você está diante de um caso de classe 3 esquelética que realmente há uma necessidade de fazer a correção do alinhamento e muitas vezes fazer a redução do tamanho da mandíbula, né? Em relação ao prognóstico, né? Muitas vezes a gente sabe que a gente tem que casar com o paciente, literalmente, né? Se você está acompanhando um paciente desde criança, né? Você tem que acompanhar durante todo o crescimento desse paciente, né? Porque muitas vezes ele vem com uma carga hereditária muito grande e você já tem que preparar os pais, porque pode ser que lá na frente, se ele tiver um desenvolvimento muito exagerado da mandíbula, você não vai conseguir segurar esse crescimento da mandíbula. Então, eu sempre costumo falar o seguinte, há muitos anos atrás, né, tinha um jogador, né, de basquete famoso, o Oscar, né, foi o nosso cestinha. Então, eu pergunto para você, como é que eu vou chegar, por exemplo, se fosse o filho do Oscar, que tem 2 metros, né, e dizer para ele crescer só 1,60 m, né? Então, eu sempre procuro perguntar para a mãe, às vezes vai só a mãe, eu pergunto, e aí qual é a altura do pai, né? Se o pai medir 1,96 m, né, e eu só estou vendo a mãe, às vezes um pouco menor, será que o filho também não vai ter o mesmo crescimento, o desenvolvimento daquele pai, né? Então, acho que isso aí é muito importante para você avaliar o prognóstico, né? Ver qual a carga hereditária que essa criança, que esse paciente apresenta, né? Então, isso é muito importante da gente avaliar o prognóstico dependendo muito da idade do paciente, padrão de crescimento. Do padrão facial, né? Do padrão facial também, porque sabe-se que para a compensação desse tipo de maloclusão, é mais recomendado para o padrão braque ou mesofacial, né? Porque na compensação você acaba rotacionando a mandíbula no sentido horário. E o aumento do AFAR para o paciente que já é dólico facial, você vai acabar piorando mais ainda essa face, mais ainda o padrão. Então, a gente acaba vendo o fator padrão facial também como um fator determinante no diagnóstico que vai associar a você definir se o caso é cirúrgico ou não também, né? Se você vai conseguir fazer a compensação do caso ou não, né?
Exatamente. Assim, o que eu acho fundamental, né, é a gente bater mesmo na tecla do diagnóstico, né, de avaliar. Eu sempre falo o seguinte, uma coisa é falar eu acho, né, que eu chamo de heurística. Outra coisa é você fazer um diagnóstico mais analítico possível. Quanto mais analítico você fizer o seu diagnóstico, menos possibilidade você vai ter de errar, né? Então, eu vejo muitas vezes conversando com colegas, eles falam assim, você acha que tem que extrair 2 premolares? Você acha que tem que extrair 4 premolares? Dá para fazer o tratamento com desgaste, né? Então, muitas vezes você precisa, na verdade, fazer um bom diagnóstico para realmente definir qual seria a melhor conduta. E não já ir falando, eu acho que eu vou extrair 2 dentes. Né? Então, é fundamental... Era o que eu estava falando esses dias numa live com a professora Raquel Simões. A gente tem que voltar às bases da ortodontia, né, Carlos? A gente está muito ligado e hoje tudo é tecnologia, tudo é digital, mas existe a base da ortodontia e a base é o diagnóstico, né? Então, é avaliar com calma e com clareza cada uma das partes e das peças do diagnóstico para você sair do achismo, né? Para você ser o mais assertivo possível, né? Exatamente. E a questão do tratamento compensatório, né? Quando você vai utilizar os elásticos, né? Depende muito também da cooperação do paciente. Então, eu já tive casos que eu vou confessar para você, o paciente estava já na mesa de cirurgia, né? Era um caso que o paciente iria fazer uma cirurgia no hospital público e o paciente esperando para fazer a cirurgia, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, fica usando elástico de classe 3, porque pelo menos você, quem sabe, não vai fazer a cirurgia da maxila, vai fazer só a cirurgia da mandíbula. Você não vai acreditar. Né? Era um caso cirúrgico, era um caso realmente que a mandíbula era grande, mas talvez porque o paciente usou tanto elástico, ele conseguiu melhorar a forma da maxila e compensar o caso que ficou relativamente agradável à face do paciente. E o que ele fez no final? Só fez uma mentoplastia, né? Ele fez uma mentoplastia na região, ou seja, uma cirurgia menor, né? Sem a necessidade de fazer uma cirurgia completa, né? De maxila, mandíbula e mento. Graças ao quê? Ao uso dos elásticos, né? O paciente e a colaboração do paciente, né? Agora, mais recentemente também, eu tô tratando um paciente, né? Que a gente tem utilizado também os alinhadores do tipo Invisalign. E o que a gente tem observado, né? O paciente, quando ele é colaborador, então, porque existe esse grande debate, né? A gente vai usar alinhador, será que o paciente é colaborador? Né? Para começar, isso é o diagnóstico diferencial. Se eu vejo que o meu paciente não é colaborador, eu não vou indicar alinhadores que são removíveis. Né? Então já começa por aí. Para eu utilizar os alinhadores removíveis, eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial se meu paciente é colaborador. Se ele falar, não, doutor, estou contigo, eu vou usar direitinho os aparelhos removíveis. Então eu tenho certeza que ele vai usar os alinhadores e ao mesmo tempo vai usar elásticos junto com os alinhadores. E aí eu estou com um caso bastante interessante, né, que o paciente tinha a verticalização, na verdade, todos, o primeiro premolar, o segundo premolar, o primeiro molar e o segundo molar, todos eles estão em mesogressão. O que é isso? Todos os dentes inclinados para mesial. O que nós estamos fazendo com o Invisalign? Nós estamos corrigindo aquela mesogressão e, além da correção da mesogressão, colocando um elástico classe 3, né? No tubo do molar superior, né? E no gancho, que é o famoso Precision Cut, né? Que é um cortezinho que você faz no alinhador, e aí você segura com aquele alinhador ali e projeta a maxila para frente com a mecânica de elástico. Então, eu sou um entusiasta também
dessa técnica, porque o que acontece? Acaba que a gente consegue melhorar a experiência do paciente no consultório, né? Então, a gente poder utilizar, eu sempre falo para os meus pacientes, você não está fazendo um tratamento com o Invisalign, você está fazendo um tratamento ortodôntico. Se o professor, se o doutor vai usar um aparelho expansor, se você vai usar um alinhador, se você vai usar um bracket, é um tratamento ortodôntico, né? Uhum. Não é... O dente não sabe o que está sendo usado, né? O dente não sabe o que está sendo usado. O dente só está recebendo a força, né? Exatamente. Então, assim, é fundamental a definição, né? Então, a gente sempre discute, né? Qual o melhor aparelho a ser utilizado? Para você definir qual o melhor aparelho a ser utilizado, você tem que partir de um problema, de um objetivo e de uma solução. Então, se eu defino, olha, o problema é somente um problema funcional de mandíbula. Então, esse é o problema. Qual é o objetivo? Corrigir a postura, né, a maloclusão funcional que o paciente tem. E aí, qual seria o tratamento? Talvez um regulador de função, um expansor, né, que você vai poder fazer esse tipo de tratamento. Professora, eu acho que a gente já falou bastante, né? Poderia deixar aí para algumas perguntas. Como é que está o nosso tempo? Já estamos estourando o tempo, né? Já estamos estourando o tempo, já estamos estourando o tempo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma colocação, mais alguma coisa, alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade para nos questionar alguma coisa, sugerir algum tema para uma próxima live, né, Carlos? Sim. Olha só, um dispositivozinho com um expansor sagital, tá vendo? Para você projetar os incisivos, estimular a região de pré-maxila e fazer uma remodelação. Esse daqui, eu tenho aqui uma caixinha, eu chamo de a minha caixinha de brinquedos, né? Então, porque isso aqui para mim é um verdadeiro hobby, né? É aquela famosa frase, o ortolove, né? Então, eu tenho a minha caixinha de brinquedos e para mim é um hobby, para mim isso aqui não é trabalho, é um passatempo. Eu faço isso realmente porque eu gosto de ortodontia. Então, esse tipo é um tipo de dispositivo que é exatamente igual ao KRL, né? Só que, na verdade, ele é estético. Então, ao invés de você usar o distalizador metálico, você pode colocar o distalizador transparente, tá vendo? Você tem o tubo metálico e aqui a parte do bracket, do canino, que é transparente, e aí você pode, então, associar com outras técnicas e fazer, isso é um macromodelo, né? Fazer uma mecânica de elástico. O macromodelo metálico e o macromodelo transparente. Então, assim, eu estou vendo que a hora já está se estendendo. Você quer fazer algum Nós só não falamos, assim, nós só não abordamos alguma coisinha sobre tratamento com extração, né? Que também pode ser tido também para fazer a compensação dessa relação sagital, mas precisa ser avaliado com cautela e fazer bem certinho o diagnóstico, né, Carlos? Que aí entraria, por exemplo, a extração de incisivo inferior, que você pode estar pensando, de repente, em situações que você tem apiamento associado, né? Que acaba que a redução do perímetro ali inferior acaba que favorece a compensação dessa relação sagital com discrepância, né? Também falamos também da extração de primeiros prés inferiores, também que estaria relacionado à presença de apiamentos, por causa do limite vestíbulo lingual que você tem ali na sínfise para você fazer a movimentação dos incisivos, né? Perfeito. Voltando, né? Como é uma questão mais... não é uma questão esquelética, né, da mandíbula, então você pode realmente compensar extraindo 2 premolares inferiores e fazer essa correção desse relacionamento
de prognatismo mandibular em relação à maxila, né? Então, professora, eu acho que a gente conversou bastante. Abordamos um pouquinho de tudo, né? Falamos um pouquinho de tudo, desde do que é o problema, falamos um pouquinho da parte de interceptativa, falamos um pouquinho da parte de tratamento compensatório. Você nos mostrou aí alguns aparelhos que podem ser utilizados, batemos um papo super legal, né? Passou super rápido essa 1 hora, não foi? Com certeza. E me diz uma coisa, você vai deixar gravado aí para o pessoal depois? Sim, não? já vai estar agora gravado na página da Ortomestre, no meu Instagram. E eu já lanço mão aqui, já convido você a estar comigo numa próxima live, que logo, logo a gente vai estar marcando, para a gente escolher um tema bem legal aí para a gente abordar, viu, meu amigo, meu parceiro? Tranquilo, muito obrigado pelo convite aí, foi bacana. E a gente matou a saudade das discussões científicas aí, né? Então, aí um bom início de ano aí, sucesso aí com muita saúde, né? Muita saúde, isso aqui é importante, né? Espero que os nossos colegas e tenha despertado também para esse assunto, para poder estudar um pouquinho mais e oferecer o melhor para os nossos pacientes, tá bom? Então, muito obrigada. Aí e até a próxima. Muito obrigada, fica com Deus, tá? Um abraço a todos, muito obrigada por estar aí. Sigam aí a Ortomestre e o Dr. Carlos Henrique Guimarães Júnior, né, Carlos? Sim, um forte abraço a todos aí. Valeu. Tchau, tchau.